Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título O Livro de Juízes, quando cada um fazia o que parecia certo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O livro de Juízes narra reiteradamente o histórico de uma sociedade entregue aos seus próprios desejos, pecando contra Deus e, por consequência, sofrendo, segundo a permissão do Senhor, a opressão das nações inimigas e, a partir de um arrependimento de seus atos e clamor a Deus, o Senhor levanta um juiz para salvar o povo e promover a paz. Nesta presente lição, vamos conhecer a historicidade de Josué no ponto número 1. No ponto número 2, vamos realizar uma visão panorâmica do livro de Juízes. E, finalizando o nosso estudo, vamos compreender a contextualização da mensagem do livro de Juízes. Ponto número 1 da lição, a historicidade de Josué. Com a morte de Moisés, o jovem Josué, filho de Num, recebe do Senhor a posse e as orientações divinas para a sucessão de Moisés, tendo-se notabilizado em sua liderança pelas estratégias e incursões militares, com o objetivo da integral conquista da terra de Canaã. Isso está escrito no livro de Juízes, capítulo de número 1, versículos 1 ao 11. Josué também se tornou um grande líder espiritual do povo de Deus e experienciou importantes acontecimentos em sua trajetória histórica, narradas nos livros de Números e Josué. A saber, primeiro, a espionagem da terra de Canaã, na qualidade de assistente de Moisés, fazendo parte de um grupo de 12 espiões, sob a ordenança do Senhor a Moisés. Os 12 espiões fizeram uma incursão à terra de Canaã para examinar a qualidade da terra. E somente Josué e Calebe creram que era possível conquistar Canaã, enquanto seus conterrâneos foram contrários à tomada da posse da terra prometida. Isto está escrito no livro de Números, capítulo 14, versículos 6 ao 12. Segundo acontecimento nessa trajetória histórica de Josué, a travessia do Rio Jordão. Segundo a ordenança do Senhor, Josué reúne o povo, os líderes e os sacerdotes, carregando a arca da aliança para atravessarem a seco as águas do Rio Jordão. E pela ação do Senhor, quando os sacerdotes colocaram a planta de seus pés nas águas do Rio Jordão, estas se separaram, e todo o povo de Israel fez a travessia do Rio Jordão em terra seca rumo à cidade de Jericó, iniciando então a saga para a conquista da terra de Canaã. Isto está escrito no livro de Josué, capítulo 3, versículos 1 ao 17. No ponto número 3 da lição, nós temos a conquista de Jericó. Nesta trajetória histórica de Josué, o exército de Israel, sob o comando de Josué, compreende uma marcha ao redor das fortes muralhas de Jericó por 7 vezes, e ao som das trombetas e de um forte grito de brado do povo, sob a ação do Senhor, as muralhas de Jericó se desmoronaram ao chão, e assim o exército de Israel adentra a cidade e a conquista milagrosamente. Sequencialmente, segundo historiadores corroborados pelas narrativas bíblicas, os israelitas conquistam pelo menos
mais 37 cidades, com amplo domínio de governança da terra de Canaã, sendo estas divididas entre as 12 tribos de Israel. Porém, ainda restaram alguns remanescentes dos povos dominados que habitavam a terra e que posteriormente realizaram ataques contra os israelitas. Isto está escrito em Josué capítulo 6, versículos 1 ao 27. Quarto acontecimento, o sol parou. Em defesa da cidade de Gibeão, Josué fez uma oração ao Senhor, que por meio do seu infinito poder fez o sol parar em sua trajetória, da nascente ao poente, dando tempo suficiente para o exército de Israel vencer os inimigos no campo de batalha. Isto está escrito em Josué, capítulo de número 10, versículos 1 ao 15. Como o quinto acontecimento, nós temos então a morte de Josué. Antes de falecer, aos 110 anos de idade, Josué reuniu todo o povo israelita para renovar a aliança com o Senhor em Siquém, e depois disto faleceu e foi sepultado em Timnat-Sara, que está no Monte Efraim. Josué, capítulo 24, versículos 26 ao 30, que é o texto base da lição, diz: E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mentais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Sara, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Juízes capítulo 1, versículo 1 diz: E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E assim se inicia o período de juízes após a morte de Josué. Estes principais acontecimentos confirmaram o chamado de Josué, realizado pelo Senhor, testificando então ao povo de Deus que o Senhor era com ele, se tornando uma liderança militar e espiritual de Israel, que honrou e glorificou o nome do Senhor, deixando para todos nós um legado de obediência e fidelidade a Deus. No ponto número 2 da lição, vamos fazer uma visão panorâmica do livro de Juízes. O livro de Juízes deriva-se do termo grego kritai, que significa juízes, uma forma de governo adotada pelos israelitas no período de aproximadamente 300 anos, de 1400 a 1100 a.C., cronologicamente identificado entre a conquista da terra prometida com posterior morte de Josué, até a posse de Saul como primeiro rei da era monárquica de Israel. O período de Juízes caracterizou-se por um tempo de anarquia nas relações sociais e religiosas do povo israelita, enfatizando na redação do livro de Juízes pelo menos 4 vezes pelas seguintes palavras. Está escrito em Juízes, capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Vamos então agora para a autoria do livro. O autor do livro de Juízes é desconhecido. Outros advogam que teria sido o autor Samuel, de acordo com a tradição judaica.
A data da redação, acredita-se que o livro de Juízes tenha sido redigido em 1000 a.C. E os propósitos são 3. Primeiro, evidenciar o caos moral e espiritual da sociedade judaica daquela época, quando se abandonam os mandamentos e orientações dos preceitos de Deus, não aceitando o presidir do Espírito Santo sobre a nossa vida, o que ocorre é um caos moral e espiritual. O segundo propósito do livro é evidenciar a graça de Deus. Sempre o favor de Deus era obtido exclusivamente pela sua misericórdia, compaixão e graça. Quando Israel clamava a Deus no coração arrependido, o Senhor concedia a graça para libertá-los. E, por fim, evidenciar a necessidade do governo de Deus sobre a nossa vida. Sem Deus, nada podemos, então, fazer. Na composição do livro de Juízes, composição básica, essa divisão básica do livro de Juízes pode ser partilhada em 3 divisões de forma reducionista, a saber, o exórdio, que é a incompleta conquista da terra prometida, que no primeiro ponto, que vai do capítulo 1, versículos 1 ao 36, e temos depois o ciclo pecado, juízo e restauração em Israel, que vai do capítulo 2, versículos 1 até o capítulo 3, versículo 6. Na segunda parte do livro, nós temos então o governo dos juízes. Israel teve a governança de 12 juízes mencionados no livro de Juízes, divididos didaticamente em 6 juízes maiores, são histórias narradas com mais detalhes no livro, e 6 juízes menores, histórias breves no livro de Juízes. Nós podemos ainda elencarmos como juízes Eli e Samuel, estes mencionados exclusivamente no primeiro livro de Samuel. Logo, foram 14 os juízes em Israel, desde a morte de Josué até o estabelecimento da monarquia em Israel com o rei Saul, que foi o primeiro rei. Assim como juízes maiores, nós temos Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité e Sansão. Como juízes menores, nós temos Sangar, Tolá, Jair, Ibissã, Elon e Abidã. E aí nós temos do capítulo de número 3 até o capítulo de número 12, a descrição exatamente destes juízes, o acontecimento. Eli e Samuel são mencionados no primeiro livro de Samuel, como já mencionei. E por fim nós temos a conclusão do livro, também em 2 pontos, que narra a perda do valor religioso da nação de Israel, vai do capítulo 17, versículo 1 até o capítulo 18, versículo 31, e depois nós temos a perda do valor moral da nação de Israel, que vai do capítulo 19 até o capítulo de número 21, versículo 25. Ao capítulo 25, melhor dizendo. No ponto número 3, vamos falar um pouco sobre a contextualização da mensagem do livro de Juízes, ou seja, para os nossos dias. O livro de Juízes, em seu bojo, ele traz a condição de que quando uma pessoa, comunidade, povo, nação se afasta de Deus, as consequências são nefastas, que implicam a total destruição moral, social e espiritual sobre si. E a partir daí, ao contextualizarmos, nós temos que um fiel retrato da sociedade da atualidade era o daquela época também. A sociedade humana mundial da atualidade vive um momento de relativismo moral que rejeita a verdade central da palavra de Deus, descambando para uma crescente degradação em suas relações sociais, morais e espirituais, enquanto convive como sociedade. O apóstolo Paulo ele faz um fiel relato da sociedade dos últimos dias na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 9, onde temos analogamente um fiel retrato desta condição
depreciativa na sociedade humana. Então, fazendo aqui a leitura deste texto aí indicado, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 9, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes, melhor dizendo, e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens de mentes corruptas, reprobos quanto à fé, mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Palavra do Senhor, graças a Deus. Portanto, aí está um retrato fiel da nossa sociedade de hoje, quanto aos aspectos de valores morais, sociais e espirituais. A exegese do versículo-chave do livro de Juízes, no versículo 6 do capítulo 17 do livro de Juízes, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Configura então que na sociedade israelita não havia uma liderança para guiar o povo em direção a uma comunhão plena com Deus, ou seja, a sociedade estava vulnerável aos seus próprios desejos anárquicos e de escravidão espiritual, o que parece ser a condição da sociedade humana mundial de hoje. Uma sociedade que exercita um relativismo moral e abraça as causas hedonistas, se caracteriza pelo fato de uma governança espiritual sem Deus. Naqueles dias não havia rei em Israel. E também por uma distorcida autonomia humana, cada um fazia o que parecia certo. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição identificamos os principais fatos ocorridos no ministério de Josué, enquanto líder militar e espiritual do povo de Deus, na missão de conquistar Canaã, a terra prometida. Realizamos uma visão panorâmica do livro de Juízes quanto à autoria, data da redação, propósitos e composição do livro. Finalizando o nosso estudo, realizamos uma exegese do versículo-chave da lição, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Louvado seja o Senhor. Creia nisto. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 2, que tem como título Fidelidade a Deus, uma questão de escolha. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.